amigos, é com muita alegria que realizamos, neste momento, uma informação e uma reflexão sobre o principal acontecimento da semana para o público do Sebrapaz. Esta que é uma organização social e política que luta pelos direitos dos povos, pela democratização das relações internacionais, por um mundo multipolar e, obviamente, e principalmente pela paz mundial. O Sebrapaz é uma organização social e política anti-imperialista e, por isso, se regozija com aquilo que consideramos o grande acontecimento da semana, que termina hoje, 1º de novembro de 2024, Dia de Todos os Santos. Aliás, é o Dia de Todos os Santos e no ano de 1501 foi descoberta a Baía de Todos os Santos, que é uma grande extensão marítima que banha a capital baiana, Salvador, e cidades ali do Recôncavo, e que, portanto, é uma das paisagens mais belas do Brasil. Então, neste dia, a gente se dirige ao nosso público para comentar este grande acontecimento que tem um caráter anti-imperialista da maior importância, que foi a votação, na última quarta-feira, dia 30 de outubro, de um projeto de resolução apresentado pelo governo da República de Cuba e acolhido pela mesa da Assembleia da ONU, Assembleia Geral da ONU, contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelo imperialismo estadunidense a Cuba, a seu povo, na vã ilusão de que vai, com isso, conseguir derrubar o governo revolucionário de Cuba. A Assembleia Geral da ONU aprovou pela 32ª vez consecutiva a resolução que exigem o levantamento do bloqueio econômico. Impressionante placar, 187 votos a favor do relatório cubano, da proposição cubana, do projeto de resolução cubano, contra apenas 2 votos dos inimigos do povo cubano, dos inimigos dos povos, o imperialismo estadunidense e Israel. Houve também uma abstenção da Moldávia. Atentem bem para o seguinte fato, meus amigos. A ONU tem 193 países membros. 187 votaram a favor de Cuba. É uma votação impressionante e é uma vitória retumbante. Quero destacar que a votação foi acompanhada por um relatório da Secretaria-Geral da ONU, que contou com a contribuição de 180 países e cerca de 30 organismos internacionais vinculados ao Fórum da ONU. E o documento versa sobre os efeitos e consequências devastadores do bloqueio. Portanto, o documento, para além de exigir o levantamento do bloqueio, é uma ata de acusação e uma denúncia vigorosa que faz o governo cubano contra esta, que é uma das medidas mais cruéis e mais violadoras do direito internacional e do direito internacional humanitário. É bom lembrar que a Carta das Nações Unidas estabelece o princípio da liberdade de comércio, da liberdade de navegação, e o bloqueio econômico impede que Cuba possa ser um país fruidor dessa liberdade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Carta da ONU e o conjunto das normas do direito internacional e do direito internacional humanitário protegem os direitos humanos e são documentos que previnem o genocídio, portanto, combatem o genocídio. E não há dúvidas de que o bloqueio a Cuba é uma medida que viola os mais elementares direitos humanos do povo cubano. E na medida que pretende esfomear o povo cubano, através do estrangulamento da sua economia e através do impedimento de que o governo revolucionário de Cuba promova, como tem feito ao longo de mais de 60 anos, os direitos sociais da população cubana, através de políticas públicas as mais virtuosas, ao pretender interromper a prática
e o uso e a fruição pelo povo cubano das políticas sociais do governo revolucionário, o imperialismo estadunidense pretende promover um genocídio. É bom lembrar que o primeiro direito humano é o direito à vida. E o direito à vida se traduz em direito à sobrevivência. E os Estados Unidos pretendem retirar o povo cubano do exercício desse direito. Por isso que nós dizemos, o bloqueio é contrário ao direito internacional, é contrário ao direito internacional humanitário, é contrário aos direitos humanos e é, portanto, de caráter genocida. Quero destacar o pronunciamento vigoroso do chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, que, além de ser uma das figuras mais representativas do governo cubano, uma das maiores autoridades do Estado cubano, é também um membro destacado do Birô Político do Partido Comunista de Cuba, que é a organização política que dirige a sociedade cubana. Em seu discurso brilhante na tribuna da Assembleia Geral anteontem, ao apresentar o relatório, que é um documento estudado, um documento consistente, um documento profundo, um documento que detalha, com exemplos do passado e do presente, os prejuízos que o bloqueio impõe ao povo cubano. Ao detalhar isso, ao apresentar isso, ele fez também denúncias. Então, ele disse o seguinte: durante 5 dias, de sexta-feira, 18 de outubro, a quarta-feira, 23 de outubro, está se referindo à semana anterior, as famílias cubanas estiveram privadas, exceto por algumas horas, de eletricidade, com a preocupação de que a comida estragasse e não fosse possível ou fosse muito caro substituí-la. E muitas dessas famílias não tinham tampouco acesso à água corrente. Então, isso é uma denúncia de um dos efeitos devastadores e nefastos do bloqueio econômico. Por quê? Qual foi a razão pela qual houve o apagão em Cuba durante 5 dias? Exatamente o bloqueio, que impede a aquisição das necessárias peças de reposição para fazer a manutenção regular das usinas elétricas do país. E a situação chegou a um ponto que o governo cubano, que obviamente agiu de maneira pronta, de maneira rápida, de maneira enérgica, teve que decretar uma situação que foi caracterizada como situação emergencial. Foi obrigado a suspender uma série de atividades econômicas, atividades comerciais, atividades escolares, somente algumas poucas atividades essenciais, algumas atividades vitais, puderam manter a sua continuidade, mesmo assim, em uma situação bastante precária. O chanceler cubano denunciou também os prejuízos monetários. Em termos de valores atualizados, ao longo dessas 6 décadas, disse ele, 6 décadas e meia, as consequências financeiras, os prejuízos financeiros do bloqueio ultrapassam 1 trilhão e 499 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão e meio de bilhões de dólares, que é um prejuízo fenomenal para um país com as dimensões territoriais e o tamanho da população cubana. É por isso que o chanceler cubano, o Bruno Rodrigues, ele destacou de maneira muito correta o seguinte: veja o que ele disse. Nenhum país, mesmo aqueles com economias muito mais robustas do que as de Cuba, poderia enfrentar uma agressão tão brutal, assimétrica e prolongada ao longo do tempo, sem um custo considerável para o nível de vida da sua população. Por que Cuba, apesar de não ser um país tão desenvolvido economicamente, é capaz de suportar? Exatamente porque tem um lastro de políticas sociais, principalmente nas áreas de saúde, de educação e na garantia da alimentação do seu povo. Então, é uma virtude do sistema socialista cubano, que o governo cubano está disposto, está decidido a dar continuidade, é uma virtude desse sistema que ele, mesmo nas situações mais adversas, é capaz de suportar as agruras e os efeitos do bloqueio. Claro,
há também nisso daí um componente político essencial. E o componente político é o quê? É o patriotismo do povo cubano. É a decisão do governo cubano de levar adiante o socialismo. É a unidade do povo cubano em torno do governo revolucionário, sob a liderança do presidente Miguel Dias-Canel e do Partido Comunista, que é a organização de vanguarda da sociedade. Eu queria ainda destacar, meus amigos, nessa mensagem e nessa informação e nessa reflexão que a gente faz, reinaugurando aqui as atividades do nosso canal, do nosso querido Sebrapaz no YouTube, eu queria destacar como uma reflexão assim conclusiva o seguinte: desde a imposição do bloqueio econômico, comercial e financeiro, que foi já nos anos 60, o mundo testemunha uma das mais persistentes e cruéis formas de agressão contra uma nação soberana. O bloqueio tem sido totalmente condenado anualmente, há 32 anos consecutivos, pela comunidade internacional. Este bloqueio não é apenas uma afronta à lógica, uma afronta à moral, uma afronta à ética, como a gente já disse, uma afronta ao direito internacional. Ele é uma afronta também às mais elementares normas de convivência entre as nações. E nessa afronta tem um absurdo adicional, que é enquadrar Cuba nessa infame lista elaborada pelos Estados Unidos, que caracteriza o país como promotor do terrorismo. Cuba, que é um país, por excelência, um país humanista e altruísta e internacionalista, que presta ajuda médica para todos os países, independentemente de serem ricos ou pobres. Cuba sempre preocupada com levar solidariedade a todos os povos em dificuldade. E quero destacar, para terminar, que esse bloqueio foi instituído, foi imposto e continua de maneira persistente ao longo de 6 décadas e meia, com o intuito de estrangular a economia, através do estrangulamento da economia, provocar uma situação de miséria, uma situação de insatisfação social, com a ilusão de que a insatisfação social redundará numa rebelião política contra o governo revolucionário. Ledo engano. Nós temos a convicção, como uma organização social e política inteiramente solidária com Cuba, nossa organização Sebrapaz, engajada em todas as campanhas de solidariedade a Cuba, temos a convicção de que o governo cubano será capaz de enfrentar mais esse desafio, e esse enfrentamento se dará principalmente através da mobilização das reservas de força, de energia, de confiança e de esperança do povo cubano, em que ele será capaz de, unido em torno do seu governo, levar adiante a grande missão histórica de construir e consolidar o socialismo naquele país. Muito obrigado, meus amigos, um forte abraço e até os próximos encontros que teremos aqui a partir de hoje, de maneira frequente, neste canal da TV do nosso querido Sebrapaz. Um abraço a todos.